Era uma época de decadência moral e espiritual. As cidades de Sodoma e Gomorra haviam se afundado em um abismo de corrupção. Os habitantes dessas cidades eram depravados e perversos. Eles cometiam todo tipo de pecado, incluindo homossexualidade, prostituição, violência e idolatria. O sol se punha sobre as duas cidades, e a noite começava a envolvê-las em sua escuridão sombria. Mas na entrada de Sodoma, um homem justo chamado Ló, sobrinho do justo Abraão, esperava ansiosamente a chegada de 2 mensageiros celestiais. Os anjos, enviados por Deus, caminhavam em direção à cidade, sob os olhares curiosos e desconfiados dos habitantes. Ló, ao perceber a chegada dos mensageiros divinos, correu em direção a eles e, reverenciando, os chamou para sua casa. Entrem, meus senhores, entrem na casa do vosso servo, disse Ló com humildade. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite, e depois se levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. Eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e eles jantaram. Enquanto isso, a notícia da chegada de estrangeiros se espalhou como fogo pelas ruas de Sodoma. Homens muito maus, jovens e idosos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os para fora, pois queremos ter relações com eles. Ló, desesperado para proteger seus convidados celestiais, ofereceu suas próprias filhas virgens em casamento aos homens mal intencionados, implorando que desistissem de seus planos perversos. No entanto, a depravação era tão grande que os habitantes de Sodoma recusaram a oferta, clamando por violência. Foi nesse momento crítico que os anjos revelaram a Ló o propósito de sua visita. Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros, qualquer pessoa que tens na cidade, tira-os deste lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos. Gênesis 19, 12, 13. O coração de Ló se abriu ao perceber a gravidade da situação. Ele imediatamente enviou uma mensagem para alertar seus genros, mas eles riram da ideia da iminente destruição divina. Sua família, porém, incluindo sua esposa e 2 filhas, compreendeu a urgência e a mudança para fora da cidade. Os anjos instruíram Ló a não olhar para trás enquanto a ira divina caía sobre Sodoma e Gomorra. À medida que a família fugia, uma chuva de enxofre e fogo caía dos céus, consumindo as cidades depravadas e todos os seus habitantes. A curiosidade e a desobediência, no entanto, provaram ser a perdição da esposa de Ló. Ela, incapaz de resistir à tentação, olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal, deixando para trás apenas sua figura imortalizada, como advertência aos que ousam desafiar a vontade divina. Ló e suas filhas, agora fugitivos errantes, encontraram refúgio em uma cidade chamada Zoar. O que restava das cidades agora era apenas cinzas e ruínas. Ló, com o coração pesado, refletiu sobre a importância da obediência e da justiça diante de Deus. A destruição das pecadoras cidades foi um lembrete brutal da necessidade de buscar a retidão e a virtude em meio à escuridão do mundo. A história de Sodoma e Gomorra, registrada em Gênesis 19 na Bíblia, é um poderoso lembrete da justiça divina e da importância de seguir os caminhos do Senhor. Que todos possamos aprender com a experiência de Ló, escolhendo a retidão em vez da corrupção, mesmo quando o mundo ao nosso redor sucumbe ao mal. E aí, povo abençoado do Canto da Tranquilidade, a história de Sodoma e Gomorra é uma história que nos alerta sobre as consequências do pecado. Deus é um Deus de justiça e Ele julgará o mal
No entanto, Deus também é um Deus de amor e misericórdia. Ele providenciou o meio de redenção para Ló e sua família. Essa decadência moral levou a Deus a decidir destruir as cidades. No entanto, havia um homem justo chamado Ló, que vivia em Sodoma. Ló era um homem piedoso que temia a Deus. Ele era o único homem justo em toda a cidade, mesmo que ele estivesse vivendo em meio à corrupção de Sodoma. A história também nos ensina sobre a importância da obediência. Os anjos de Deus instruíram Ló a não olhar para trás enquanto a ira divina caía sobre Sodoma e Gomorra. Sua esposa, no entanto, desobedeceu às instruções dos anjos e foi transformada em uma estátua de sal. A história de Sodoma e Gomorra também nos oferece alguns insights sobre a natureza do pecado. A depravação moral e espiritual de Sodoma e Gomorra é uma representação do pecado em sua forma mais extrema. O pecado é algo que corrompe e destrói. Ele pode levar à violência, idolatria e até mesmo à destruição. A história de Sodoma e Gomorra, que continua a nos desafiar e inspirar até hoje. Ela nos desafia a viver uma vida justa e virtuosa. Ela nos inspira a buscar a redenção, mesmo quando estamos vivendo em meio ao pecado. Agora eu quero sua opinião sobre essa maravilhosa história de Sodoma e Gomorra. O que você acha que a história de Sodoma e Gomorra nos ensina sobre o pecado? Você acha que a história é relevante para o mundo de hoje? E quais são algumas maneiras pelas quais podemos viver uma vida justa e virtuosa? Que tal você refletir sobre a sua própria vida e se perguntar se você está vivendo de acordo com os princípios da moral e da justiça? Se você acha que precisa fazer mudanças, agora é a hora. Comece hoje mesmo a escolher o caminho da retidão e evitar a corrupção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Gostaria de saber o que você achou da história. Não esqueça de deixar o seu comentário abaixo do vídeo. E até a próxima!